E aí, meus amigos do podcast Dois Concurseiros, estamos aqui para mais um episódio e um episódio efetivamente basilar, assim, do nosso podcast. Piada de tio começou cedo, mas realmente a gente veio discutir com vocês hoje como formar base, o que é formar base, Isso aí. como saber se sua base está ou não formada, porque muita gente vem me perguntar isso. Ana, como eu sei? Então a gente estruturou um episódio rapidinho para vocês, mas que vai responder todas as perguntas e no final você vai saber se você fez ou não sua base, se você tá ou não com a base formada. Isso aí. Ó, Ana, eu vou começar. E aí, qualquer coisa, você me interrompe e fala, não, eu discordo, isso tá errado, Pode a gente deixar. quebra o pau, que se for preciso. Mas olha só. Primeiro, vamos dizer assim, uma visão estratégica geral de estudar para concurso, sabe? Penso eu que estudar para concurso tem dois momentos distintos. Que esses dois momentos, às vezes é o mesmo estudo que você vai fazer, às vezes é ler a lei seca da mesma forma, sabe? Mas são momentos diferentes. É isso que a gente vai tratar hoje, que é formar a base, sabe? E o outro momento é aquele processo de infinitas revisões para você efetivamente, talvez ali, sabe, superar a nota de corte ou pegar um degrau mais que você precisa. Por que eu considero que são dois momentos diferentes? Porque quando você está formando a base, a preocupação não é tanto saber o que você não sabe? A Porque preocupação... você não sabe nada. Isso! A preocupação maior é reconhecer que você sabe tão pouco que, cara, é melhor você estudar tudo aquele assunto, sabe? E não ficar tentando pensar o que você não sabe. Ou então pensar o que vai cair mais em prova. Porque não faz Exatamente. sentido. Você precisa ter um conhecimento bem linear daquele assunto e você tem que reconhecer que você não tem. Exato. E aí, o que eu considero, já pra gente criar uma espécie de definição, pra Ou ficar na então uma cabeça. teoria geral Uma da teoria base, né? geral da formação da base. Olha, formar a base, penso eu, é você ter um conhecimento amplo de todos os assuntos relevantes para aquela carreira jurídica. Todos, claro, você põe um aspas nesse todos, porque todos é todos. demais, assim. Mas assim, e quando eu digo um conhecimento amplo, não é saber tudo e lembrar tudo também. Mas é saber, vou dar um exemplo. Quando eu falo de, olha, eu tenho uma boa base em licitações. Uhum. Eu sei exatamente o que é uma inexigibilidade e uma dispensa de licitação. Agora, as dispensas de licitação são umas 40 que estão lá no artigo 75. Eu não vou lembrar essas 40. E aí, de repente, vai cair em uma prova, um desses 40 incisos e eu vou errar. E não quer dizer que você não tem base. Exatamente. Quer dizer que você não teve uma reta final, às vezes, que você viu esse assunto. Mas você Exato. tem todos os conceitos base daquilo ali, todos os conceitos básicos Isso. daquele assunto na sua cabeça. Exato. Agora, exatamente, você tem os conceitos básicos. Se você não sabe que existe uma diferença entre dispensa e inexigibilidade de licitação, você não tem base em licitações. Sim. Sabe? Agora, se você não lembra exatamente quais são as inexigibilidades, aí eu acho que é Obrigada. tranquilo, acho que é de boa. Valeu, Jackson. Olha o braço do Jackson aí, galera. Não apareceu não? Não. Deixa eu outra câmera. Tá. Beleza. Então, penso que isso é formar base. Uhum. Tamo junto Não, nesse concordo. conceito aí? Concordo que esse é o conceito, porque você precisa ter um conhecimento e para concurso público isso é uma das primeiras coisas que é um mito que a gente tem que desmistificar. Você não adianta você saber muito, por exemplo, o Renan sabe muito de licitação, mas isso não, esse conhecimento muito aprofundado, ele não é para você marcar X. Claro que Sim. vai te ajudar na questão de licitação, mas tem outras 100 questões para responder, ou pelo menos 90, vamos supor, 95. Isso. E você precisa ter um conhecimento ali horizontal de todas as coisas. Legal. Então é isso. Ó, mais um ponto ainda, especificando essa questão de formar base, assim, vou me colocar como exemplo para conseguir demonstrar o que eu quero Não, eu falar. ia te perguntar isso, sabia? Eu ia perguntar, você formou a sua base? Formei. Porque eu tenho uma péssima resposta, porque eu não formei a minha. Eu formei foi hard work mesmo, foi trabalho duro. Porque o que tinham eram manuais. Até Uhum. tinha uns PDF, mas era muito ruim. Todo PDF que tinha era muito ruim na época, assim. Então, eu via, conversava com amigos, às vezes entrava em fórum, tinha um Correio Web, eu não sei se você Aham. chegou a pegar o fórum do Correio Web. Até 2016, eu acho que era bom, né? 18, alguma coisa assim, depois ficou ruim. E aí no Correio Web, eu vi indicação de livro do pessoal. E Uhum. aí eu sempre escolhia, tipo assim, quando eu vi, eu tô mal em processo civil.
Aí eu fui, achei uma indicação de livro e eu li o manual de capa a capa. Era isso que eu fazia para formar base, junto com leitura de lei seca, né? Que eu li o manual de forma concomitante com a lei seca, assim. Mas então, eu fiz. E eu fiz de todas as disciplinas importantes, assim. Nossa, eu fiz tudo errado. Sério. Eu fui aquela pessoa que pulou de reta final em reta final, já começou estudando errado, continuou estudando errado. E por isso mesmo que eu criei um extensivo, que é o extensivo do VND, porque eu Legal, não queria que ninguém passasse pelo que eu passei, que é bacana. quando eu me vi numa prova oral, assim, porque no Pará foram as duas fases juntas, né? Uhum. E eu não sabia conceitos básicos de coisas básicas, então eu realmente não estava com a minha base formada, mas para você que tá no meio do caminho e não formou a sua base e tá ouvindo a gente, dá certo também. Não é assim o melhor dos cenários, porque você tem que ir tapando muito buraco no meio do caminho, mas também dá certo, também dá para tapar os seus buracos, você não precisa voltar tudo que você não fez. Então, dá para resolver. Mas para você que tá começando a estudar agora, que tá no começo, a melhor coisa é formar sua base. Isso aí, isso aí. E também um outro aspecto que eu acho importante deixar claro é formar base também é uma coisa assunto a assunto, disciplina a disciplina. Uhum, Então, mais uma vez me colocando como um exemplo, assim, se eu fosse estudar hoje para PGE Mato Grosso, veja, eu já passei num concurso da PGE Mato Grosso, mas uhum. foi lá atrás. Se eu fosse estudar hoje, eu reconheço que eu teria que formar minha base mesmo, em, ó, trabalho, processo do trabalho, talvez até uma parte de processo civil, que eu acho E porque que. mudou muita coisa, né, de trabalho pra Exato, até eu sei disso, exato, que porque teve a reforma em 18 e aí uhum. trabalho eu já não sabia nada, porque eu nunca fui bom mesmo em trabalho, e esqueci a metade, a outra metade mudou. Então, Então já tipo, era. então eu teria que de fato formar a base mesmo, Sim. em trabalho, processo, trabalho. Já, por exemplo, administrativo, constitucional, ambiental, financeiro, todas essas disciplinas eu tô bem legal, assim. Então nessas eu tenho uma base bem, bem legal. Nessas outras muito ruins. Então, às vezes, o formar base também para a pessoa é pontual, né? Ela tem que reconhecer quais assuntos ela precisa de fato botar a sandalinha da humildade e falar: não, talvez eu até tire 70 numa prova, mas Uhum. nessas duas disciplinas aqui o meu conhecimento é bem fraco. Sim, e tem coisas, às vezes, que não vale a pena você insistir tanto pra saber, Uhum. porque, por exemplo, em defensoria, se bem que tá ficando um pouquinho mais importante, mas em geral vinham 5 questões de administrativo, então eu nunca achei que era relevante investir. Agora tá sendo mais importante, eu acho também, porque é uma matéria relevante, inclusive pra quem vai fazer parte da gestão, enfim, etc. Então vem se tornando mais importante, mas antigamente não valia a pena investir numa matéria tão grande Sim. para 5 questões. E Uhum. se você tinha 5 questões de consumidor, que é uma matéria que você estuda em 2, 3 dias e forma uma base boa Sim, sim. jurisprudencial, doutrinária, etc. Então também tem isso, Sim, depende sim. muito É da a mesma carreira. lógica de família e sucessões para procuradoria. Tipo assim, até cai uma questão aqui, outra ali, mas é tanto assunto para tão pouca questão que é melhor você chutar e Então, seja o isso que Deus aí já quiser, assim. entra na próxima coisa, fechar o edital. É um bom objetivo? Cara, é um péssimo objetivo. Eu também É acho. um péssimo. Ó, é, eu consigo citar exemplos assim. Lei de registros públicos é muito comum em procuradoria, tá no edital e é muito raro ser cobrado. Eu nunca li. Uma vez eu tentei ler. Aí quando eu fui no Vaidilmec, eu fui lá no fim, eu vi que tinha perto de 300 artigos. Falei, não, vou ler nem a pau, velho. Deixa pra lá. Então, Se essa cair eu lei, chuto. ela foi modificada mais ou menos recentemente, aí cai só o artigo 56 ali até o Sim, sim. 62 e fim. Então você não precisa ler isso. Tem umas leis que não tem sentido você É. ler, sabe? Outra, Lei Complementar 123, que trata de micro e pequenas Ah, caiu empresas. na Defensoria Pública de Rondônia uma questão. Mas eu chutei, assim, com E acertou? conhecimentos aham, Ah, do dia a dia, que eu aham. perguntava quais impostos entravam na MEI ou não. Mas isso Sim, também é uma questão de banca, porque o Sebrasp costuma cobrar isso. legal. Só que eu nunca li essa lei, porque eu falei, eu não vou gastar meu tempo fazendo isso. Então Sim. também tem essa seleção que você tem que fazer de custo-benefício, mesmo formando a base. Porque às vezes as pessoas pensam que custo-benefício é só quando você tá em reta final. Mas até Uhum. para formar a base, não tem como você ler todas as leis do edital. Exato, exato. Você não vai terminar sua base nunca. Não, senão não termina. E o conhecimento jurídico ele é infinito. Então, ó, penso eu, pra você falar, pô, tô legal na minha base. Você tem que ter um conhecimento razoável ali, amplo, assim, né? Conhecer os conceitos básicos e tal, de todas as disciplinas relevantes da carreira que você tá mirando, Sim. sabe? Então, se é procuradoria, por exemplo, eu aponto 9 disciplinas, que Uhum. é constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, ambiental, trabalho, processo, trabalho e financeiro. Se você souber essas 9,
O que tiver diferente no edital, você desenrola depois. Ainda Sabe? tem isso. Porque, por exemplo, defensoria não costuma cair nem ambiental nem urbanístico, mas no Rio Grande do Sul caiu. Uhum. Eu tava falando pros alunos, eu fiquei muito mal porque eu errei as questões. Mas assim, você não tem base nisso, você não tava estudando isso. Então tá tudo bem você errar isso. O que você tem que não errar é questão de penal, você tem que tentar não errar. Claro, você sempre vai errar uma coisa ou outra, mas você tem que tentar não errar as questões de matérias que sempre caem, e quando você sai um edital com uma matéria estranha, diferente, você estuda aquilo ali. Isso aí. Tá. Agora, essa é a dúvida que eu recebo direto na minha caixinha de perguntas, você deve receber também. E como a pessoa sabe que tem uma base? Nossa, eu Sim. recebo Porque, assim, fazer essa definição em abstrato aqui é fácil, sim, sabe? Mas no caso concreto, de fato é difícil. Você tem um critério? Eu acho, assim, que se a pessoa tá 5 pontos do corte, É um ela já critério bem tem uma objetivo. base. Ela já tem uma base. Por mais que ela esteja falhando numa coisa ou outra, Uhum. ela tá com o conhecimento consolidado ali, pelo menos, bem linear. Sim. Então eu usaria isso. Mas eu nunca. Aí as pessoas falam, né? Que era o meu caso também. Mas eu nunca sentei e estudei, tipo, o direito penal do começo ao fim. E eu tô 5 pontos do corte. Sim, você formou a sua base de um jeito diferente, tipo eu, Aham. mas deu certo. E aí o que você tem que adaptar é os seus buracos e ver e tapando buraco. Então, meu critério objetivo é esse, 5 pontos do corte. Às vezes 6, às vezes 7, depende muito da prova. Se for prova muito difícil. Não, legal, Mas legal. É um bom critério. O único asterisco que eu coloco aí nesse critério é só pra pessoa dar uma olhada um pouquinho mais refinada também no tipo de erro que ela tem, sim, né? Porque, de fato, 5 questões eu acho um bom critério. Por exemplo, se tá um erro muito concentrado ali em não, 2 ou tem 3 isso, sim. disciplinas, então dá pra E falar, aí, ó, às vezes, esse você não daqui. tem a sua base nessa disciplina, mas você tem Isso. nas outras, ou você tem uma dificuldade natural pra essa Uhum. disciplina e não tem em alguma outra, e aí tá tudo bem, não afeta o que é a sua base. Isso aí. Ó, no último episódio, foi o último, a gente falou sobre revisão, Uhum, método de revisão, beleza. Então pensa o seguinte, quem ali tá chegando muito perto do corte ou já tá passando, vai focar mais nesse método de revisão. uhum, O que nós vamos falar a partir de agora, que essa é a parte principal, vamos dizer assim, desse nosso episódio, é justamente formar a base para quem não tá nesses 5 pontos. sim. Para quem tá começando, ou mesmo que não esteja começando propriamente dito, ainda tá longe de alcançar esse nível competitivo e tal, que a gente sabe que demora mesmo. Esses Sim. concursos são demorados, assim. O próprio concurso demora um ano, imagina Só o próprio você. concurso demora um ano. De vez em quando pega uns que demora mais, né? Sim. Lembra o PGE Santa Catarina, que teve esses dias, foi quase 2 anos de concurso. Não, tem concurso que é eterno, assim, que não acaba nunca. Então, ó, beleza. Então, a pessoa chegou, reconheceu, vamos dizer assim, ó, preciso formar minha base. Uhum, Primeiro ponto que eu penso, que a gente já falou no nosso primeiro episódio aqui na Teoria Geral dos Estudos, a pessoa tem que conseguir estabelecer uma rotina de estudo, uhum, porque é algo que vai demorar, provavelmente algo próximo a 1 ano, para uhum. fazer um estudo geral, assim. E aí, quem consegue ler mais rápido e tal, talvez 8 meses. Quem tem mais dificuldade ou tem pouco tempo, talvez 1 ano e meio, mas é mais ou menos Mais 1 ou ano. menos isso. Isso. Então, primeiro tem que estabelecer essa rotina. Agora, como estudar no dia a dia esse 1 ano? Penso eu que tem que ser PDF, tem que ser material ou livro, enfim, tem que ser essa fonte, abre aspas, doutrina para concurso, assim. Uhum. Você concorda? Não, concordo. Não adianta pegar, tipo, o Ponte de Miranda ou sei lá o quê, porque você vai perder um tempão, não vai estar direcionado. E é uma coisa que a gente falou também no episódio de teoria geral de estudo, Sim. que você precisa de um material direcionado. E eu falo mais, hoje em dia precisa de um material direcionado para sua carreira. Porque é óbvio que um material de tributário, de defensoria ou de um cursinho genérico não vai ter a profundidade de um material de tributário do revisão, assim, que é para procuradoria. Então você precisa ter um material direcionado para sua carreira. Posso passar usando um cursinho genérico? Pode, Claro. tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas a chance para quem tá com o material direcionado é bem maior, principalmente na segunda fase e na oral. Porque você já vai estar com uma base boa para essas outras fases. Legal, legal. Olha, eu concordo plenamente contigo, material, e eu tenho uma espécie de critérios para saber o que é um bom material para concurso. Uhum. E esses critérios, parece que agora eu falo eles em retrospectiva para falar o que tem no revisão, sabe? Mas é que, na verdade, Mas é que a você gente que criou, o material com da base revisão já com base nesses critérios.
Então, penso eu, o que que tem que ter? Primeiro, tem que ter explicação de todos os conceitos básicos. Então, se não tiver uma explicação mínima do conceito básico, tá ruim o material. O cara Uhum. deixou um vácuo ali. Tem que ter citação direta da lei seca. Por que que eu gosto de citação direta da lei seca? Eu vou defender esse ponto. Eu estudava basicamente por livros, né? Como eu falei, Uhum. os PDFs eram ruins. E ter que estudar com livro e ficar pesquisando no Vadmec o tempo todo atrasa muito o ritmo de Uhum. leitura, sabe? Porque uma coisa é você estar com o Vadmec e eventualmente você fazer um grifo, fazer uma marcação rapidinho. Mas se o autor, ele só cita o nome do artigo de uma lei e você tem que ir atrás toda hora, isso atrasa bastante a sua leitura. Por isso que eu prefiro um material ou livro que já traga a citação direta da lei. E por que que eu prefiro a citação direta do que ficar fazendo só paráfrase, né? Uhum. Só citando de Porque forma aí você indireta cria mais familiaridade com a lei. com o próprio texto. Porque a maioria das assertivas do concurso vai ser o próprio texto da lei com modificações quando eles querem errar, né? Uhum. Então você lê a própria letra ali facilita essa sua memorização das expressões exatas que a lei usa, sabe? Uhum. Então eu penso que um bom material, ele tem que citar diretamente a lei. Tá, eu concordo, mas Ah, concordo parcialmente, porque mas eu tem. acho que a pessoa também, assim, se você usa material físico é mais difícil mesmo. Mas se você usa material eletrônico, você tem que estar com a sua lei aberta de qualquer forma, pra você ir fazendo anotação na sua lei, pra você ir marcando sua lei. Então, sei lá, mudança de entendimento e aí você faz um comentáriozinho na sua lei. Então eu acho que a pessoa também tem que ler com a lei seca ali aberta. E é claro que se é físico vai ser mais difícil. E aí vai ser mais atrasado mesmo. Isso aí. Outro ponto que eu penso que tem que ter nesse material. Que se o seu material não tiver, aí eu falo, pô, sei lá, talvez você tenha que trocar esse seu material. Tem que trazer a jurisprudência consolidada, Sim, também sabe? acho. Porque assim, você pode falar, não, mas eu tô só formando base, a jurisprudência eu vou estudar depois nos informativos. Cara, você vai perder um tempo desnecessário. E o informativo depois ele tem que ser para rever ou para acrescentar um conhecimento Não, novo. e digo mais, assim, a consolidada às vezes é um julgado de 2010. Sim, Você não antigo. sabe, entendeu? Não adianta ter só julgado de 2024, porque a gente sabe que tem coisa consolidada de julgado antigo. E Claro, esse muito. você não vai ficar lendo informativo. Isso, Então, exatamente. Então, assim, ó, se o seu material deixa passar súmulas sem citar, cara, provavelmente tá ruim. Essa é uma súmula muito inútil também, né? Sei lá, tem a súmula aleatória. Uhum. 240 do STF. Eu inventei, eu nem sei o que tem na Ah, súmula tá. 240, mas uma Eu já ia súmula. falar, meu Deus. Uma súmula qualquer. É porque a 240 do STF deve ser tipo década de 60, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, uma súmula qualquer muito antiga, irrelevante ou superada, não. Aí, claro que não. Mas qualquer súmula vigente e que faça sentido tem que estar no material. Uhum. Assim como os julgados mais importantes. E penso eu que até os julgados de média importância, sabe? Eu, particularmente, aceito o argumento em sentido contrário, aceito. Mas eu, particularmente, gosto de estudar um material que traz jurisprudências medianas de importância, Então, vamos eu dizer acho assim, que sabe? mediana de importância mais afeta a A carreira, carreira. ao Faz sentido. que a carreira faz. Por exemplo, a de média importância mais é sobre tráfico de drogas. Então, para a defensoria precisa. Então, isso aí eu acho, porque senão também vai ficar um material gigantesco e esse é um critério meu. Eu não acho que material gigante é Uhum, tão benéfico, mesmo que seja para formar base. uhum. Você precisa de um material relativamente curto, claro, não de 10 páginas, 20 páginas, controle Sim, de condicionalidade em 30 páginas, não tem como. não dá. Mas relativamente curto, porque dê pra você conseguir ali ler tudo, ter suas metas, evoluir, sem achar que você tá há 10 anos lendo o mesmo PDF de controle de condicionalidade, por exemplo. Isso aí. Não, esse é um outro critério que eu utilizo também. O material, ele tem que ser objetivo, ele Sim. tem que ser didático. É bom ter explicações, bom ter alguns exemplos, principalmente em assuntos Também mais acho. difíceis, mas o material ele tem que ser construído numa visão de que não vale a pena ficar explicando divergências doutrinárias que não têm grande aplicabilidade prática. Nossa, eu odeio isso. Porque você vai lendo assim, ai, a doutrina disse isso, ai, a doutrina disse aquilo, 5 páginas, aí quando você chega no final, mas nada disso É. vale. O STJ disse, aí 3 linhas. Exato, exato. E eu tinha um colega de faculdade que ele tirava onda, que ele até falava, ó, se eu pego o livro ou o material, e no primeiro parágrafo já vem assim, prescrição, que vem do latim prescrevere, que significa não sei o que lá, sabe? Ó, já pode eliminar.
Se o material quer ficar fazendo todo, tipo, esse histórico de formação dos conceitos e tal, é legal para quando você for fazer sua tese de mestrado, sabe? Sua dissertação, alguma coisa assim. Agora, para fins Marca X, de não marcar X, adianta. não. Você tem que saber exatamente o conceito de prescrição. Sim, e acabou, não É. importa. Ó, eu Eu sei até. que tem gente que se apega a isso quando tá formando a base. Se Sim. apega, ai, nossa, mas tal doutrinador disse isso, não sei o quê. Uhum. Porque eventualmente pode ser que eu precise na prova oral. Tipo assim, até você chegar na prova oral, você já esqueceu o que que esse doutrinador disse, provavelmente. E é muito mais importante você ter conceitos basilares pra você falar na prova oral, usar na prova objetiva, etc., do que ficar nessas coisas muito miúdas, assim, não faz sentido. Exato, exato. Outro ponto que eu penso que é bacana ter no material. Esse eu acho que dá até para ficar sem, mas eu gosto particularmente. É ter um pouco de questões no meio do material já. Ó, Também pode gosto. ficar sem? Pode ficar sem, tudo bem. Mas é legal ter, porque às vezes tem um assunto que aquele detalhe específico nem estaria no material, Sim. assim. Mas como é um jeito que as bancas costumam cobrar, é legal. Ou às vezes estaria no material, mas você não prestaria atenção, porque não parece tão relevante. Mas quando você vê a questão, você fala, caramba, legal, ó, esse detalhe aqui realmente é cobrado e tal. Concordo, também acho. Inclusive, no do VND, a gente tem questão discursiva e questão de prova oral também. Bacana. Porque fica ainda mais institucional e, claro, não fica gigante. Não é pra você resolver a prova Sim. discursiva. É só pra você ver que aquele assunto, ele é importante e ele também Isso. foi cobrado em prova discursiva. Isso aí, isso aí. Então, ó. E aí, é um aspecto interessante, porque assim, ó, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando, ó, você vai formar sua base como? Por um material em PDF. Uhum. Mas esse material em PDF, ele vai. Ou livro, né? Esquematizado, quem gosta de estudar por livro, assim. Mas atualmente eu até preferi material em PDF por uma razão específica, porque a atualização é mais rápida, Sim. né? Então, ó, você vai estudar lá o seu material, o seu livro, ou o material. E aí já tem ali os conceitos doutrinários básicos, já vai ter a lei seca, Uhum. já vai ter a jurisprudência relevante, e já vai ter até algumas questões para você ver aquele assunto. Ou seja, esse seu material, embora pareça que você está estudando uma coisa só, na verdade você está estudando todas as fontes de cobrança em um Sim. curso, né? Todos os pilares, como eu gosto de dizer, É. do estudo. Tudo dentro de um lugar só. É isso que é um material bom. Exatamente, exatamente. E aí, por que eu defendo que tem que ter todas essas coisas, sabe? Que uma ou outra pode ficar de fora? Pode, mas eu não gostaria de estudar assim. Porque o quão mais você conseguir ficar só no seu material, mais tempo você ganha, sabe? Se você tem que estudar várias fontes, você tem um tempo de troca da fonte de estudo, porque aí você vai ter que pesquisar outra coisa. E aí você fica disperso, aí seu Sim. cérebro já entende que é um comando pra fazer outra coisa, que não é Exato. se concentrar. Uhum. Então, quanto mais você consegue ficar no mesmo lugar fazendo a mesma atividade, melhor vai ser para sua concentração e também para sua produtividade, porque vai ser mais rápido e fluido e etc. Exato. E aí, chega num aspecto que foi uma dificuldade um pouco pessoal minha, assim, e aí por isso até que quando eu fui fazer o extensivo do revisão, eu organizei tudo em um cronograma, pra Uhum. pessoa saber o que estudar dia após dia, porque eu não sabia quando eu estava estudando. E aí, qual foi o jeito que eu tive pra me organizar? Foi o jeito mais estúpido possível, mas é o que funcionava pra mim. Eu simplesmente pegava um livro e falava, olha, beleza, esse livro aqui é de uma disciplina que eu preciso aprender. Eu vou ler do começo ao fim, e beleza. E vida que segue, sabe assim? Igual os maias e os incas. Porque eu não tinha um método melhor, assim. Aham. Então, eu penso que, além de você ter esse material que faz tudo isso por você, é preciso que você tenha uma organização de como estudar dia após dia. Que pode ser dentro de um curso, que te dá um cronograma, ou você pode fazer por conta própria. Eu nunca fui bom em fazer por conta própria, então. Eu amo. Fazia. Então, por isso que eu faço questão Eu de fornecer. aprimorei a arte do cronograma fazendo para nada mais, nada menos que mim mesma há muito tempo. Legal, legal. Porque pensa o seguinte, ó. A gente tá falando de concurso de carreira jurídica. Sim. Tá? E nesse concurso de carreira jurídica, se você for ler por materiais bons, assim, objetivos, mas sem ser resumido demais. Só objetivo bom, não também o bom. Olha, para cada uma das carreiras jurídicas vai ser ali entre 10 e 15 mil páginas de conteúdo. Pode ser talvez um pouquinho menos, provavelmente não, já vai ficar resumido demais. Se for passar disso também talvez já fique um pouquinho grande demais, mas é mais ou menos por aí. Uhum. É um volume muito grande de conteúdo. Muito, nossa, surreal. Se você for só acordar um dia de manhã e falar, hoje eu vou estudar processo civil,
amanhã eu vou estudar Uhum. tributário. Você não vai chegar assim, muito difícil. Tem gente que consegue, mas Sim. é muito complicado você fazer esse método porque você não consegue ter controle de tanta coisa que você tem para estudar. É muita coisa para você ter um controle efetivo, tendo um método completamente aleatório, porque pelo menos o seu faz sentido, porque você sabe que dentro daquele livro tem todos os assuntos Sim. e você vai percorrer aquilo ali num tempo determinado. Então, querendo ou não, você fazia um cronograma para você com base Aham. naquele livro. E eu acho que para você fazer a coisa muito solta, você precisa se garantir muito ali de que você não vai passar 3 dias na semana estudando processo civil e deixando penal de lado, Então, entendeu? porque aí também tem esse risco mesmo de você focar naquilo que você gosta. Sim, Que, na verdade, o estudo para concurso ele tem que ser exatamente o contrário disso, tem que né? ser tudo que você não gosta. Primeiro, porque é o que você sempre sacrifica Isso. mais, né? Não tem como. Exato. Então, ó, como é que forma a base no fim das contas? Você tem que ter um bom material, Sim. ter esse bom material que você coloca dentro dessa rotina que você já Uhum. estabeleceu. E aí, quem quiser saber mais de rotina, a gente falou no primeiro episódio aqui. Foi. Recomendo que assista. E dentro de um cronograma só para você saber onde você tá a cada momento. Uhum. Pra você não ficar perdido, para não ficar pensando, nossa, será que eu devia estar estudando tributário agora ao invés de E tira ECA? muito o peso também, Sim, de você acordar aliviado, de que, nossa, eu acordei hoje e eu já sei tudo que eu tenho pra fazer. isso aí. E olha, falando de cronograma, só abrir um parênteses específico aqui para cronograma, porque tem uma coisa que eu acho que ferra muito a cabeça da galera, assim, que é tentar seguir um cronograma pesado demais, Sim, com sabe? certeza, nossa. Porque aí a lógica geralmente é a seguinte: a pessoa pensa o seguinte, eu tenho 5 horas livre por dia. Então eu vou arrumar um cronograma que preencha 5 horas. Cara, você vai se Não vai dar, arrebentar. porque você não vai ficar 5 horas totalmente Uhum. concentrado ali. Você tem que ir no banheiro, você tem que beber água, você se dispersa mesmo Sim. sentado. Então você tem que ter, eu tenho 5 horas, eu vou colocar no máximo 4 horas. E olha lá, assim, porque você não vai conseguir ficar concentrado mais que isso. Exato. E ainda tem aquele dia que às vezes ou você tá doente, ou alguém precisa de você, ou acontece alguma coisa. E aí, se você tem um cronograma muito apertado, você nunca tem tempo para recuperar o atraso, que pelo menos eu acho bastante satisfatório, assim, em todo aspecto da vida. Quando você tá meio que atrasado em alguma coisa e você consegue recuperar, Sim. sabe? Tipo, você é legal, pô, tô aqui de volta, venci. tal. É isso, isso. Agora, se o seu cronograma é muito apertado, você nunca vai ter essa sensação. Nunca. Você Só sempre vai ser engolido por aquilo ali, vai ficar cada vez mais Isso. frustrado. Então, exatamente, porque você só vai colher derrotas, né? Uhum. E assim, o concurseiro, às vezes, ele só tem uma vitória na vida, né? Que é só o dia que ele passa mesmo, assim, sabe? Todo o resto do caminho é só se ferrando, é só apanhando. Então, se você se ferrar até com o seu cronograma, pô, aí é duro, aí a vida é dura Não, demais, eu sabe? acho que atrasar é normal, todo mundo Sim. atrasa porque várias coisas acontecem, mas não pode ser uma coisa que te deixa assoberbado, não pode ser um Uhum. cronograma muito puxado que você nunca vai conseguir cumprir direito, entendeu? Exato. Por isso que eu penso até, ó, pra quem tá começando, o cara tá começando mesmo do zero, vamos dizer assim. Ninguém é do zero, né? Mas pensa aí só como hipótese. Tentar ter um cronograma que obriga a estudar só a metade do tempo disponível, sabe? Mas eu consigo estudar mais que a metade. Ótimo, então você vai adiantando o seu Sim. cronograma, sabe? E, pô, se depois de um tempo você ficou muito folgado nesse cronograma, você até pode deixar ele um pouquinho mais apertado, Uhum. aumenta um pouco as metas, se for o caso. Mas no começo, tenta só com a metade do tempo mesmo, só pra ter essa folga, pra poder respirar, pra se um dia você tiver que levar sua avó na hidroginástica, você não... Ele tá você não lembrando de precisa- hidroginástica porque eu comecei a fazer natação por causa do meu pé cagado. E ele tá assim, você já foi pra hidroginástica com as Ó, vovozinhas? É um a, etarismo, tá? a colega de hidroginástica mais nova da Ana tem 87 anos. A dona Francisca, eu falei com ela hoje. Gente boa demais, dona Francisca. Pior é que meus colegas de fisioterapia, a dona Maria, que é minha colega de fisioterapia, cara, ela dá show, pô. Sério, não tem Não, quem vê assim não pensa condição. que ela tem 95 anos, eu também acho impressionante. Ela tem 80, mas tudo. Tá, voltando pro foco, que não é esse. Outros pontos. Uhum. Precisa ler informativo na formação de base? Tá, a minha opinião é polêmica disso aí. Tem muita gente que discorda. Eita, Eu penso vamos que lá. não. Eu penso que não precisa ler informativo, porque é obrigação do seu material ser atualizado e trazer a jurisprudência relevante. Se o seu material não é atualizado, não está trazendo a jurisprudência, talvez você tenha que trocar de material, porque é obrigação dele ser, sabe? Penso eu que é de verdade. Se você tem tempo extra para ler o informativo, ele deve servir
como um lembrete daquilo que você já estudou no material ou que você vai estudar depois, porque você sabe que aquele julgado vai estar lá no seu material, sabe? Agora, assim, o informativo ser a sua fonte de informações inéditas, enquanto você está formando base, aí eu acho que é Mas porque é o seu porque tem material está gente falhando. que quer ler o informativo assim que sai. Tá. Aí é inédito, porque, pô, não deu tempo Não, do pessoal isso, aí é atualizar em inédito. nada. Mas depois, quando você chegar naquele assunto no seu material, estará lá. Sabe assim? Por que que eu não gosto dessa leitura de informativo no começo? Porque é uma fonte a mais de estudo e que vai tirar tempo de estudo que você podia estar formando base no material. E aí pensa o seguinte: imagine, Ana, que você não sabe nada de lei de drogas. Pensa Uhum. essa hipótese. Quando chegar um julgado relativamente simples de lei de drogas, você não vai entendê-lo com facilidade. Mesmo ele sendo simples. Mesmo o STF tendo decidido uma coisa tranquilo. Sei lá, não sei nem citar um exemplo, porque eu sei nada de drogas mesmo. Mas, Que a associação criminosa precisa de permanência e estabilidade, por exemplo. pronto, beleza. Aí você vai ver esses dois requisitos, permanência e estabilidade. Eles vão ficar soltos na sua mente. Por quê? Porque você não estudou esse assunto como um todo. Agora, se você estivesse lendo esse informativo meses depois que você estudou lei de drogas, aí faria sentido na hora, você ia entender rápido e ia memorizar mais fácil. Por Tá, eu isso tenho que... uns pontos sobre isso. Manda aí. Primeira coisa sobre essa estabilidade e permanência, quando eu tava na minha comarca, o promotor falou assim: Nossa, mas eu nunca ouvi falar desse negócio de estabilidade e permanência até você começar a falar disso. E eu fiquei tipo assim: Meu amigo, você não leu um informativo e você é promotor, né? Então tem salvação pra todo mundo. Sim. Porque você não sabe nem isso e você é Mas promotor. ele era antigão? ou não? Não, ele tinha passado no concurso, tinha acabado de tomar posse igual eu. Caramba. Falei: Caraca, salvação pra geral, hein? Porque Pois é. Enfim, e porque isso é uma coisa assim, que, claro, não tem nada a ver com a sua prática, mas é uma coisa assim que é meio básica Sim, sim. de drogas. Enfim, as opiniões que eu tenho quanto a isso é que eu acho que faz um sentido isso que você falou, Uhum. mas é assim, no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, eu não colocaria leitura de informativo, tanto que eu não coloquei, por exemplo, no cronograma do VND, mas depois eu acho importante sim. Porque eu acho que tem algumas formas de driblar isso que você falou, que são as dificuldades reais mesmo, de, por exemplo, você não entender. Uhum. A primeira coisa é você ler no buscador, dizer o direito, mas aí você realmente tem que ter um tempo extra. Uhum. Porque, por exemplo, no VND eu coloco todo domingo só a meta de informativo. Então só tem aquilo ali para o aluno fazer, porque ele vai precisar de um tempo extra para ler aquelas coisas comentadas e tal, que é bem maior. E aí assim, ok. Mas agora, se ele for ler o informativo seco do site do STJ, provavelmente ele não vai entender nada. Então aí eu realmente acho que não vale a pena. Ou então, mas eu quero mesmo assim. Tá, então você vai passando o olho sem pressão de entender o que tá ali. Então eu acho que é bom esse contato com a jurisprudência recente, mas eu também concordo com você que o material tem que ser atualizado, mas ele nunca vai estar no mesmo dia atualizado que o Ah, não, STJ e o claro que não. STF, né? Claro que não. Então, Também não dá. assim, tem que ter um pouco de autoconhecimento também para fazer isso. Porque, por exemplo, não, eu tô formando minha base agora, mas eu já tenho uma prática na advocacia, eu já entendo das jurisprudências dos tribunais superiores, então eu vou compreender isso aí. Não, eu não sei de absolutamente. Não existe isso porque a pessoa fez 5 anos de faculdade, né? Mas Sim. vamos supor. Eu não sei de nada. Isso vai me criar muita ansiedade, então não leio. Tá. Acho que é porque eu não gosto de regras absolutas. Beleza, Eu sempre sou a do depende. entendi. Você absolutamente não gosta de regras absolutas, né? Exatamente. Isso aí. Beleza, ó. Fica a divergência que eu acho bem saudável. Eu gosto de Sim. ter essas Não, eu divergências. concordo, mas a divergência só em parte. Exato. Legal. Inclusive, galera, vou pedir para deixar o like aqui no nosso vídeo, que, enfim, ajuda o nosso trabalho e sinaliza para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, então ele traz mais desse tipo de conteúdo de estudo para você. E você pode deixar o comentário aí também, se você tá no time da Ana ou no time do Renério, sobre meus informativos na base. Viu? Isso é interessante. Acho que a gente devia passar uma pesquisa aí pra ver quem. Uhum. Tem como colocar pesquisa aí, Jackson? Não tem, porque é gravado, né? No Spotify, verdade. Coloca. E, inclusive, quem tá ouvindo no Spotify, 5 estrelinhas pra gente, né? Isso. 3 pontinhos, avaliar 5 estrelas. E também Isso aí. dá pra deixar comentário. Dá pra deixar o comentário no Spotify. Tá, aí uma outra coisa. Hum. Fazer questões formando base. Aí eu defendo.
Eu defendo por uma razão. Para servir como revisão enquanto você está formando a base e também para fazer aquela verificação se o seu estudo, se o seu olhar não está um olhar muito diferente do concurso, Uhum. sabe? Porque às vezes você tá com um olhar mais aprofundado, Isso. ou então focado em alguma coisa, sei lá, você leu o material e você focou em algum tópico que não, Uhum. assim, que o material vai abordar, Sim. mas você ficou com aquele hiperfoco em alguma coisa meio que não serve pra concurso. Exatamente, exatamente. Isso acontece muito com divergências doutrinárias, né? Às vezes tem uma divergência qualquer e aí você, nossa, você fica intrigado com aquela divergência, e tal, mas, amiga, às vezes aquilo é um detalhe de pouquíssima relevância, o que Uhum. vai cair mesmo são os 38 incisos lá de um artigo tal, sabe assim? Então, as questões elas te ajudam a te trazer para o rumo enquanto você está formando base ainda, para você não correr o risco de, por exemplo, formar uma base academicista demais, assim, Sim, isso sabe? é realmente um ponto que eu não tinha pensado, Uhum. porque eu ia falar só o que é realmente mais pra treino, mas isso faz todo sentido, porque você precisa saber se guiar ali. Ah, não, eu tô focando nisso, mas será que o meu material tava trazendo foco pra isso ou ele só passou por isso pra eu entender? Sim. Então isso é interessante, eu não tinha pensado por esse lado, mas eu acho que é uma forma de treino muito importante, também uma forma de revisão, porque é uma forma de revisão, para que você entenda como funciona a dinâmica de um concurso público, que é uma dinâmica totalmente diferente Ah, é de tudo que diferente, a gente já viu diferente. antes. Ó, licitações, eu acho, cara, é absurda a diferença entre Sim. licitações na prática e no concurso. Porque no concurso é 14.133, de vez em quando algum julgado, mas são poucos os julgados. Na prática, são todas umas coisas que ninguém sabe o que É um Deus nos fazer, é acuda, uma né. loucura, assim, cara. Então, ó, por exemplo, um assunto específico que fazer questões te ajuda muito a ir para o caminho certo, improbidade administrativa. Porque improbidade tem divergência para tudo que é lado também, Uhum, tem uma galera mais garantista, uhum, e assim como tem direito penal, né, e já uhum. tem uma galera mais pró-fazenda, mais punitivista, assim, então tem muita divergência doutrinária, mas quando você vai fazer questão de concurso, você vê que improbidade é lei seca e informativo do STJ. É isso. A STF também tem um pouco, mas a STF tem menos julgados, é mais STJ. E é isso. Então, assim, se você lê a lei seca, e a lei é bem curtinha, eu nem lembro agora, mas ela tem tipo uns 40 artigos, é É, pouca pequena, assim. coisa. E julgado tem bastante, até deve ter uns 30 julgados relevantes ali na lei de improbidade, mais ou menos isso. Se você entende a lei e esses 30 julgados, você acerta praticamente qualquer questão de improbidade, e eu vou dizer que eu acho que em qualquer concurso, sabe? Mesmo os que eu já vi de MP, de magistratura, é sempre nesse padrão. Já se você pega a doutrina, tem discussão que não acaba nunca, assim, É, sabe? então, isso aí Uhum. é uma coisa muito boa pra você se guiar mesmo, gostei desse argumento que eu não tinha pensado. Isso aí. Então, olha, pra gente fechar esse ponto, então, né? Qual é o método, vamos dizer assim, para formar uma base? Você precisa ter uma leitura consolidada, né, Uhum, frequente, com bastante constância ali, de um material voltado para concurso, do nível de dificuldade daquela carreira que você quer, voltado para aquela carreira, uhum, para ele justamente já fazer esse balizamento, vamos dizer assim, né, uhum. aprofundar no que é importante para aquela carreira, não aprofundar no que é importante, para você não perder tempo, sabe? Dá para formar base só lendo lei seca? Você acha que dá, Ana? Acho que é muito mais difícil, porque você vai ficar Uhum. perdido nos conceitos, e você não cria uma coisa que é o raciocínio jurídico. Legal. Porque a lei, ela não te permite criar esse raciocínio. Então, se você não souber um artigo, você não consegue raciocinar, o que será, baseado na ratio daquela lei, que seria essa resposta. Então, eu acho que fica ruim para você conseguir pensar e principalmente pensar em segunda fase, porque em segunda fase você já vai Agora, hein? ter a lei do seu Sim, lado, sim, sim. na maioria delas. E o mesmo que você não tem consulta à lei, não pergunta o dispositivo da lei. Então você precisa ter um raciocínio jurídico, e esse você só adquire entendendo qual é a origem, o nascimento, as teorias, etc., de um instituto específico. Exato. Exatamente o que eu falaria. Exatamente o que eu penso a respeito. E A sintonia dos podcasters. dá para formar a base só fazendo questões? Eu acho que é mais provável do que lendo lei seca, por quê? Porque você tem os comentários.
Sim. Mas aí você também tem que confiar bastante nos comentários. Uhum. Então, assim, não que eu não confie, porque eu acho que é bom, Não, mas não, você precisa ter um material base ali, pelo menos pra você. Nossa, eu tô errando um monte de questão disso. Os comentários não vão suprir, por exemplo, eu erro muito a questão de ação rescisória. Eu preciso entender qual é o procedimento, qual é o processo. Você não vai ter uma visão coletiva, não é coletiva que eu quero dizer, é uma visão completa daquilo. Você não consegue visualizar o procedimento desde o começo até o fim, porque às vezes só tá caindo, sei lá, o final, só tá caindo a ação rescisória, mas você precisa ter uma noção de o que Uhum. acontece antes da ação rescisória e quais são as etapas de um procedimento, principalmente em processo. Eu acho que é mais difícil você formar a sua base só fazendo questão. Concordo totalmente. E só fazendo questões, você corre o risco muito grave de ficar com conhecimento, que é mais ou menos isso que você falou, que é um conhecimento meio queijo suíço, assim, É, né? Tipo, você até sabe muitas coisas, mas tem tantos buracos lá no meio que até tem o que eu considero um efeito colateral bem positivo de quando você forma a base com material, com livro bom. Te dá uma sensação que você já estudou tudo, que uhum, assim, eu posso errar esse assunto porque eu vou esquecer, mas eu sei que eu já vi. uhum. Sabe? Fazendo questões, você nunca vai conseguir ter essa sensação. Porque você nunca vai conseguir fazer questões de absolutamente todos Sim. os detalhes que podem Até ser porque nem cobrados, assim. cai tudo, assim, Isso, geralmente. Aí, às vezes, a banca inova, mas você nunca nem viu aquilo, porque ela não fazia questão daquilo e começou a fazer. Aí, o que que exato, você faz? exato. Então, por isso que formar base é sim com um material, com um Sim, livro também ou acho. PDF que vai tratar aquele assunto de forma relativamente exaustiva, né? Uhum, Exaustiva para fins de concurso, assim, que nunca é exaustivo de verdade, porque senão você não termina nunca o sim, negócio, né? Tem que ser concordo. objetivo. Tá. E aí você fez essa leitura. Uhum. Você formou essa base. O que que você vai fazer agora da vida? Agora você vai fazer prova. E Exato, boa. nas provas, depois que você começar a fazer prova, nem a maioria das vezes você não vai estar já de cara competitivo, Hum, mas você vai fazer prova pra você entender suas falhas. Porque, eu fiz minha base, li todos os materiais, fiz tudo. Mas aí você chega numa prova e vê que, sei lá, processo penal você esquece muito mais que as outras matérias. Você tem uma falha ali, mesmo você uhum. lendo os materiais, você tem uma falha. O ser humano tem sempre facilidade em alguma coisa, dificuldade em outra. E às vezes vem da sua faculdade, por exemplo. Eu tive professores muito bons de Uhum. civil na faculdade e eu tive professores fracos de penal na faculdade. Então isso refletiu mesmo pra mim depois, Sim. porque eu não criei toda aquela familiaridade que eu tinha com direito civil, tipo, eu sei artigos decorados de obrigações, que é uma coisa bem Aham. aleatória, porque eu tive uma professora muito boa. Sim. Então, isso reflete. Você precisa começar a fazer prova para encontrar suas falhas. E isso já responde uma pergunta de alguém que deixou um comentário no nosso último podcast, perguntando quando eu devo começar a fazer prova. E aí, Legal. Renério, quando? Olha, eu tenho um critério objetivo e sabendo que esse, na verdade, é um tema subjetivo, assim, sabe? O meu critério objetivo é, se você está estudando sério há 6 meses, você tem que fazer prova, sabe? Não importa Nem sempre muito. é viajar também e gastar Isso. dinheiro, é fazer prova pequena, prova menor, prova Uhum. na sua cidade, prova, sei lá, de uma prova que você nem estava esperando muito de advogado de alguma coisa. E Isso. aí, pra você se testar. Claro que às Isso. vezes você não vai saber a lei específica do município, mas aí você, tipo, dá esse desconto pra você mesmo também. Exato. Esse é o segundo critério que eu tenho. Se tiver prova na sua cidade ou uma prova muito barata para você, e se especialmente se for da carreira que você está estudando, se for do tipo de carreira, vai fazer. Mas eu não estou preparado ainda. Cara, não precisa estar. Você vai fazer, você vai gastar 250, Ou R$ 300 então na você não vai, inscrição, você pega a isenção, doa sangue, doa medula, dá um jeito que aí. você nem vai pagar. Isso. Por exemplo, doação de medula na FGV é sempre isenção. Então você nem vai pagar e vai fazer na sua cidade. Legal. Agora, esse critério de 6 meses ou de prova barata, prova que está na cidade, é para quem ainda não tem a base, não acha que tem a base. Uhum. Se você já tem, se você já fez uma prova, sei lá, pensa que você estuda para o Ministério Público, você fez uma prova recente do MP Goiás, e aí faltou 5 pontos do corte, cara, você tem que fazer Não, e você todas tá as gigante, pô, provas porque o MP Goiás é difícil. você tem que fazer todas as provas de Ministério Público que aparecerem, sabe? Penso eu, exceto se for um local que para você é Que impossível, você tipo não assim, quer morar também, é, porque aí não faz isso. sentido. Agora, se você tem um pouquinho de dúvida se você quer morar, faça a prova. É melhor você ser nomeado e recusar
do que daqui 3 anos você tá, poxa, bem que até que Bem que Roraima é legal, eu sabe assim? devia ter ido, não sei o quê, porque aí você se Uhum, arrepende, né? uhum. Então, realmente, eu acho isso. E eu também acho que tem um fator psicológico que você tem que considerar. Ah, eu vou colocar muita pressão em mim se eu fizer essa prova. E eu não estou, assim, vou demorar pra me recuperar, porque eu era uma pessoa assim. Eu ficava, tipo, qualquer reprovação, eu estava 0 preparada, mas a Aham. reprovação eu ficava tipo: "Meu Doía, né? Deus, eu sou tão burra, eu nunca vou conseguir". Chorava e doía. Aí algumas provas eu escolhi não fazer pra eu estar mais preparada para as próximas, e Uhum. aquilo ali não me afetar tanto. Então eu também acho que tem esse fator psicológico que as pessoas têm que considerar antes de fazer prova. Você tem que ter consciência, ou o máximo de consciência que tiver, de qual é o seu nível, da onde você tá, e também acrescentaria mais uma coisa que é simulado. Simulado é um bom parâmetro, Tá, que são provas, principalmente provas antigas. Tipo, eu sim. sei que, por exemplo, dentro do VND a gente tem simulado. Eu não amo essa ideia, eu gosto mais da ideia da pessoa fazer prova antiga, Uhum. mas os alunos pedem, então a gente tem. Não, então, mas tem um problema da prova antiga, porque se você ficar fazendo prova, questões no que concursos no TEC, acaba que É, você você eventualmente pega fica uma, aí já contaminado. Eu sempre falava assim: eu não vou ficar contaminada com essa prova. Então eu Uhum, pulava todas as questões de alguma prova que eu queria fazer o entendi. Porque simulado. sabia que lá na frente você ia querer fazer. É, mas Faz isso é sentido. verdade. Então, tipo, faça simulados, e esse simulado também vai ser um bom indicativo, se você fizer ele de forma séria, Uhum. sem ficar, sei lá, procurando no Google, etc. Ele vai ser um indicativo bom de em que nível você tá. A gente tinha um aluno do revisão que ele tinha um critério que eu achava legal o critério dele, porque no revisão cria um ranking no simulado, Uhum. sabe? O critério dele era estar sempre entre os 5 primeiros do ranking do revisão, sabe? Porque aí diz ele que nem sempre ele conseguia, mas que quando ele estava no 5 primeiros ele sabia que ele estava legal, assim. É o Ian, e ele passou no Rio Grande do Sul e em Goiás. Talvez tenha passado mais alguma, eu lembro que ele tomou posse dessas duas. Então, de fato, o critério dele foi bom. É, foi Deu bom, certo, assim. deu certo. Então você pode criar também seus próprios critérios com base nisso, Uhum. igual ele criou, que eu achei bem interessante, É, inclusive. então, porque a ideia dele é sempre estar bem no nosso ranking, sabe? Porque ele Uhum, falou, não, se eu tô bem no ranking aqui, vai dar certo depois. Tá. Então, ó, aí a pessoa foi fazer provas, uhum. e aí só pra fechar esse ponto das provas, né? Então, assim, ó, você tem base, pô, você acha, cara, pô, eu já tô legal, eu tenho uma base boa. Cara, faça todas as provas que o seu dinheiro aguentar, da sua carreira, tá? Então, assim, pô, você estuda pra procuradoria, não vai se bandear pro lado de defensoria, de MP, nada assim não, sabe? Mas Tava bom demais pra ser verdade. agora, pô, você estuda pra procuradoria, saiu PGM Campinas. Aí de repente você até fala, pô, mas eu prefiro uma PGE que uma PGM. Cara, faz PGM Campinas, É, se é paga perto da bem, sua sabe? casa e tal, você tem que Uhum. ir. E se não é e você tá preparado, vai. Exato, exato. E até porque às vezes a prova escolhe a gente, sabe? Então, assim, você formou a base, não passou em nada ainda. Das últimas 5 provas, todas elas você ficou a 3, 4 pontos do corte. Cara, de repente a próxima que você fizer, você já Eu fica 3 pontos sempre falo acima, isso, sabe? sempre falo isso. Às vezes a prova te escolhe. Tem prova Uhum, que te escolhe, pô. Não tem jeito, sério. A Defensoria do Pará me escolheu, porque assim, eu não tava tão preparada, assim. Então, tudo bem que eu tava ficando por um ponto, mas eu não achei que eu tava, porque lá tinha muita matéria diferente. uhum, Mas tinha, tipo, previdenciário, não sei o quê. E, coincidentemente, eu fiz o estágio no juizado previdenciário na época da faculdade. E eu lembrava de umas coisas e respondi lá. Então, tem vezes sim. que o negócio é pra você. Então, e você nunca vai saber quando é, só quando você passar. Exato. Então, ó, formou a base, ou pelo menos está perto. Às vezes você nem formou base ainda. Por exemplo, você está no extensivo do VND, o extensivo do VND é quantos meses para É, concluir? depende da carga horária, mas são 8 meses em média. Tá bom. Você está estudando só há 5 meses do extensivo do VND. Saiu um edital bom? Cara, faz. Faz porque, pô, mas eu não estou preparado ainda. Cara, se você estudou bem esses 5 meses, provavelmente você não vai passar. Mas às vezes você já se surpreende com o Sim. resultado e no mínimo, você vê também alguns pontos que você precisa ajustar, que você precisa melhorar, sabe? Então não precisa esperar também assim, pô, agora eu tenho certeza que a minha base está completíssima. Até porque provavelmente você nunca vai ter essa sensação, eu nunca tive, Eu a também maioria dos nunca tive, aprovados. não tem. É muito difícil você tá com essa sensação de agora tá tudo fechadinho, Aham. redondinho. E eu acho que é isso, né, que a gente tinha pra falar hoje. Exato. Só um último ponto, Hum, pelo menos que eu tenho assim. Ó, formar base não é o seu objetivo final, sabe? Seu objetivo final é, obviamente, ser aprovado no concurso. Mas penso eu que tem que ser o seu objetivo inicial. uhum. Antes de formar base, todo o resto é secundário. Todo o resto, assim,
Ah, será que eu devo fazer mais provas ou menos provas? Será que eu devo ter um método de revisão X ou Y, sabe? Tudo isso tem relevância, dá pra gente ir discutindo aqui, mas assim, enquanto você não reconhecer que, ó, de todas as disciplinas relevantes, todos os assuntos relevantes, eu tenho um conhecimento mediano, eu sei os conceitos básicos, mesmo errando questões, mas eu sei do que tá falando, enquanto você não chegar nesse ponto, todo o resto é secundário, sabe? Eu acho que esse é o Concordo. objetivo 1. Talvez esse devesse ser o episódio 1 do nosso podcast, né? É verdade. Mas não foi. Agora é o episódio, sei lá, 6, 7, 8, não sei. Não sei. Mas Mas pra você vai ser o episódio 1 que você tá é assistindo a isso aí. gente. Aham. E tá escutando e tá começando agora, quer formar sua base. Então, acho que vai ser bem relevante. Foi muito bom, assim. Foi mais produtivo do que eu tava imaginando. Ah, isso aí, pô, esse assunto é bom. Galera, muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário também. Inclusive, você pode deixar sugestões de temas aqui pra gente, sabe? No nosso podcast. E o nosso objetivo é esse. Toda semana tá aqui trazendo um conteúdo útil pra você que estuda pra concurso de carreira jurídica. Valeu, Ana. Obrigada, tchau.